Para finalizar essa parte da educação medieval e assim a gente entrar na parte da questão do ensino de história, eu quero falar um pouquinho dos efeitos dessa educação e dos dois grandes ápices da educação católica, da educação medieval em si, que foram duas escolas. A primeira é a escola de Cluny, no sul da França, e depois um mosteiro de São Vítor, que também vai ser na França. A França ela vai ser o grande centro medieval do mundo. É por isso que ela é chamada como a primeira filha da Igreja. A França ela tem essa vocação que infelizmente foi perdida pelos franceses, principalmente pós-revolucionários, que começaram a achar que a França ela surgiu da Revolução Francesa. Enfim, mas essas foram as duas principais escolas. A escola de Cluny ela surge no meio do século X. O século X é considerado o século de ferro da Igreja, da história medieval, porque foi um século onde o poder temporal dominava muito a Igreja. Os senhores feudais controlavam bispos, padres, e algumas famílias controlavam o papado também. Foi durante esse século que nós tivemos papas como, por exemplo, João XII, que foi o papa de 18 anos. Alguns dizem 12 anos, não, foi 12, foi 18. Teve bispo já de 12 anos, mas papa foi João XII, um papa perverso, horrível, que São Pedro escreveu o livro Sodoma e Gomorra. São Pedro, não vou lembrar, São Pedro Damião chamou ele de filho de Lúcifer, o papa, né? João XII foi assim um dos papas mais perversos da história, de realizar cultos luciferinos dentro da Basílica de Latrão, que era a Basílica Papal, de fazer o João XII, realizar orgias sexuais, enfim. É uma história muito triste, mas que a gente precisa saber, precisa aprender também. Então esse foi o período do século X. Infelizmente, muitas pessoas pegam o século X e dizem: a Idade Média foi assim. E daí pegam os eventos da Idade Média, do século X, e colocam que foi 1000 anos desse jeito. Foi 100 anos. 100 anos onde o clero estava realmente passando por problemas. Mas, no meio disso tudo, aparece um santo chamado Santo Odão, que lá no sul da França, numa cidadezinha minúscula chamada Cluny, faz um mosteiro, e neste mosteiro eles colocam a regra de São Bento de maneira mais incisiva possível. E uma das regras principais do mosteiro era que o abade superior seria escolhido não pelo senhor feudal, como ocorria em muitos lugares, por causa do César, o papismo, que era uma política que que Carlos Magno havia criado. Carlos Magno fez muitas coisas boas para a Igreja, mas ele era um bom católico. Os seus filhos sucessores também foram, mas os seus netos, bisnetos já começaram a não ser tão bons católicos quanto ele. Então eles começaram a usar a estrutura para
o bem próprio e não para o bem do povo e da sociedade. Carlos Magno fez muitas ações boas. Enfim, e daí o que surge nesse mosteiro? Surge um polo gigantesco de santos. Por quê? Porque eles vão estar guiados pela base familiar e espiritual que eu citei antes. O resultado é que desses dois mosteiros vão surgir desses mosteiros vão surgir em cerca de 100 anos, de um mosteiro vai surgir 2.000 mosteiros espalhados por toda a França. E desses mosteiros de Cluny vão sair 2 grandes papas da história da igreja. O primeiro é o grande São Gregório VII, responsável pela reforma gregoriana medieval, e o segundo foi Urbano II, Beato Urbano II, responsável pela convocação das cruzadas. O Papa Gregório VII resolve a questão das investiduras, que era a maneira que os reis tentavam controlar a igreja, ou seja, que os reis escolhiam para ordenar os bispos e padres. Ele acaba com isso. Gregório VII, ele disse: eu vou ser papa, esse é o meu poder de governo. E então um papa reconhecia quem era o rei legítimo dos reinos católicos. E o Henrique IV, rei do Sacro Império Romano Germânico, não quis aceitar as novas regras de São Gregório. Então São Gregório excomunga. E daí, no meio do inverno, o rei, junto com a sua família, veste roupa de saco, vai até o castelo Gandolfo, aonde o Papa estava passando, bate na porta do castelo e o Papa não recebe ele. Ele vai uma segunda vez, com o pé no chão, os seus filhos todos vestidos de saco pedindo perdão, ele não recebe. Na terceira vez, o Papa Gregório VII recebe ele, o rei reconhece o poder de São Gregório e acaba com as investiduras. Então, São Gregório coloca o poder espiritual acima do poder temporal. E outra ação muito importante de São Gregório VII foi o fim da ordenação de homens casados. Detalhe: nunca na história da igreja padre casou. Padre casou? Não. O que havia era a ordenação de homens casados, isso é coisa diferente. Se era ordenado solteiro, mantinha-se solteiro. Tá? Não é assim, o padre, sou padre, vou casar. Não. Você poderia ser ordenado casado. Agora, você foi ordenado solteiro, não podia casar. Com essa ação do fim da ordenação de homens casados, Gregório VII evitou o problema da luxúria e da avareza por membros do clero, que em vez de pegar as doações da igreja para a igreja, pegavam para si. Entenderam? Essa ação foi muito importante para a história do catolicismo aqui, apesar dos católicos ortodoxos terem até hoje a ordenação de homens casados. Entretanto, nenhum deles pode se tornar bispo. Enfim, Urbano II foi outro também importante papa medieval e vai ser o responsável pela convocação das cruzadas e por iniciar assim um trabalho de unificação em torno do catolicismo por parte dos reinos católicos. E eles ambos foram papas que saíram dos mosteiros. Eram monges que se tornaram papas. Isso é muito interessante. Monges que se tornaram papas. Então, aquilo que eles aprenderam no mosteiro de Cluny, eles foram realizar.
E isso aí levou um tempo aí de mais ou menos 150 anos, 200 anos, para isso acontecer. Então vocês vejam, na época de Cluny, o mundo estava para baixo em termos de igreja. Claro que o problema ele era muito mais político, não era doutrinal, não era dogmático. Hoje o nosso problema ele não é apenas político. Hoje há uma crise de fé na igreja, onde os católicos já não são mais... Eles acham que são católicos, mas não são. Entenderam? Então é diferente. Mas, na época, lá era uma crise política gigantesca. E isso foi resolvido através da educação. Foi um dos grandes efeitos da educação medieval. E o segundo foi a grande escola de São Vítor, o mosteiro de São Vítor, fundado a partir de Guilherme de Champeaux, que era um grande professor de teologia, que era professor de teologia em Paris, e ele acaba estudando mais sobre a espiritualidade, e ele decide ser um eremita. E ele vai e se esconde para ser um eremita. Se esconde na capela de São Vítor. E daí os seus alunos descobrem, depois de anos, que estavam lá, que ele estava lá, e eles deixam de ir na Universidade de Teologia para ir estudar com Guilherme de Champeaux. E Guilherme de Champeaux vai fundar o mosteiro agostiniano vitorino, né? o mosteiro de São Vítor, que era um mosteiro agostiniano. E a partir dali, então, ele começa a aplicar aquela regra famosa que Hugo de São Vítor escreve no seu opúsculo, que era a regra da leitura, da meditação e da contemplação. E a partir disso você consegue contemplar não apenas as coisas intelectuais, mas também a vida espiritual. O sucessor dele vai ser, então, o grande Hugo de São Vítor, que era o bibliotecário do mosteiro e que vai se tornar o grande abade principal. E o sucessor de Hugo de São Vítor vai ser Ricardo de São Vítor, que vão escrever inúmeros tratados sobre espiritualidade. E é por causa do mosteiro de São Vítor, do aprofundamento intelectual que existiu nesse mosteiro, que se expandiu por toda a França, por todo o mundo, que nós vamos ter efeitos como a própria ordenação de São Bernardo de Claraval. São Bernardo de Claraval foi aluno de Guilherme de Champeaux e fez questão que Guilherme de Champeaux o ordenasse. São Bernardo de Claraval, que é o grande mestre do amor. São Bernardo de Claraval, o responsável por unir a regra agostiniana com a visão da cidade de Deus de Santo Agostinho a uma ordem militar, a uma vivência militar da fé. É São Bernardo de Claraval que escreve a regra dos Templários. E São Bernardo de Claraval estudou com Guilherme de Champeaux. Então, um dos efeitos da educação medieval, da escola de São Vítor, foi a própria ordem templária. Outra importante ação foi a criação da escola de Coimbra. São os cônegos agostinianos que estudaram na escola de São Vítor, que vão vir para Portugal, que vão formar a escola de Coimbra. E é na escola de Coimbra que vai se desenvolver os conhecimentos de navegação, o desenvolvimento das caravelas, do astrolábio, que vai gerar depois o período, no século XVI, da expansão marítima. Então você veja a importância do mosteiro de São Vítor, de um mosteiro
que isso interferiu dentro da história, da nossa história, como o Brasil. Eu estava vindo no avião e estava lendo, na verdade ouvindo o livro de Santo Antônio, e os portugueses, para onde eles iam, eles fundavam cidades em honra a Santo Antônio. E Santo Antônio se tornou um dos santos mais conhecidos no mundo por conta das navegações dos portugueses. E veja, essas navegações ocorreram em Coimbra por conta do papel do mosteiro de Hugo de São Vítor. Outra coisa importantíssima, que é a espiritualidade de São Francisco, de São Domingos, mas principalmente de São Francisco, a partir do mosteiro de São Vítor, porque é Ricardo de São Vítor que, ao escrever o Tratado dos 3 Dias, vai falar como nós podemos contemplar a Deus através da natureza. E o Cântico das Criaturas de São Francisco é o cântico que ele está realizando no seu leito de morte. Ele está no seu leito de morte, louvando a Deus, e São Francisco, quando ele dá bom dia sol, bom dia lua, ele não é um bobo, não é um maluco. Ele está percebendo que por detrás da luz do sol, que ilumina o dia, que o aquece, ele encontra o amor de Deus. Que é por detrás do canto daquele pássaro, ele encontra o amor de Deus. Ele consegue contemplar o amor de Deus em toda a criação. E essa espiritualidade de São Francisco, ela é fruto do ensino e da educação do mosteiro de São Vítor, aonde nós tivemos esses 3 grandes personagens, que foi Guilherme de Champeaux, Hugo de São Vítor e Guilherme de São Vítor, e o Ricardo de São Vítor. São Vítor por causa da capelinha aonde eles viviam. Nenhum deles é santo, infelizmente, porque o mosteiro de Hugo de São Vítor, o mosteiro ali de São Vítor, onde eles viviam, durante a Revolução Francesa, se tornou um diretório, uma prisão, alguma coisa, e boa parte do que foi escrito por eles se perdeu, foi queimada. Mas foi uma das ações mais trágicas que a Revolução Francesa realizou, em termos de história, porque eles apagaram ali boa parte daquilo que era falado e ensinado na França medieval, no apogeu da cristandade. Então vejam quais são os efeitos da educação católica. Os efeitos da educação católica é um São Francisco de Assis. Aquilo não surgiu à toa. Às vezes a gente acha que as coisas acontecem de maneira assim, como é que eu posso dizer? Por acaso, do nada. A história não é assim. Tudo tem uma causa. Então São Francisco, a visão dele é porque havia, de alguma maneira, aquilo já era ensinado. E as pessoas, de certa maneira, entendiam aquilo também. Hoje as pessoas não entendem, então elas acham que São Francisco era ecologista. Não tem nada a ver. Era do Greenpeace. Professor, quando você falou da criação de Coimbra, a importância ali, eles também combateram a questão do islâmico ali, né?
Sim, sim. Do islamismo. Da mesma forma que os templários vão combater o islamismo de maneira militar, a escola de Coimbra não, mas as ordens religiosas, franciscanas, dominicanas, todas elas vão tentar converter os muçulmanos. O problema é que os muçulmanos, se eles deixassem os católicos sobreviverem, eles teriam se convertido. Só que eles matavam. Então, quando Santo Antônio vai, por exemplo, para pregar para os muçulmanos, Santo Antônio vai e ele chega sentando-lhe o pau, não quer nem saber. Maomé é filho do Satã, ou Corão, livro do capeta. É sério mesmo, tá? Ele fala isso, não é invenção minha. E vocês têm que se converter e tal. E os argumentos que ele dava eram fortes. Só que daí chegava os líderes políticos e religiosos do Islã, porque o líder religioso ele não é apenas um líder religioso, ele também é um líder político, então ele tem um status. Chegavam e prendiam, mandavam matar. E daí não conseguia realizar a missão. Imagina, São Francisco foi conversar com um dos sudões no Egito. São Francisco foi lá e conversou com ele. Ficou um tempão com ele. Daí o Sudão não se convertia de jeito nenhum. E ele gostava muito de São Francisco. Ele se apaixonou por São Francisco. Só que São Francisco queria que ele se convertesse. Daí ele dizia, eu vou embora. Eu não vou ficar aqui. Você tem que se converter. E eu vou provar para você, vou te dar a última prova. Vamos fazer o seguinte, você chama os teus maiores líderes religiosos, a gente vai fazer uma fogueira. Quem entrar na fogueira e não se queimar tem a religião certa. E daí os líderes religiosos muçulmanos não quiseram fazer a prova. Não, a gente não vai fazer isso não, de jeito nenhum. Então não precisa. E daí o Sudão diz, não, Francisco, tu não precisa fazer isso, de jeito nenhum, eu vou fazer. Ele fez uma fogueira e entrou dentro da fogueira e não se queimou. Ficou dentro da fogueira e disse, viu, eu estou com Deus verdadeiro, se converta. E daí o Sudão disse que não podia se converter. Por quê? Por causa que ele tinha um poder político. Ele foi tipo o jovem rico. Entendeu? Então você imagina, São Francisco não conseguiu converter os muçulmanos, é que o negócio é difícil mesmo. É difícil mesmo. E para mim, isso é uma observação minha. A única maneira que os muçulmanos eles têm de se converter é da mesma maneira que eles convertem os outros. Como que os muçulmanos convertem os outros? Através da submissão política. Dominam uma região e obrigam as pessoas a se converterem. Por isso que a ordem templária foi feita. Por isso que haviam as cruzadas. Não era para matar, é porque, de certa maneira, os católicos medievais eles conseguiram entender que para ter uma conversão muçulmana você precisa ter essa submissão política, de certa maneira. Mas isso é uma percepção minha, enfim. Então é isso. Esses são os grandes efeitos da educação católica que a gente pode gerar dentro da nossa realidade aqui. Não. Professor, tem algumas pessoas que falam que após, por exemplo, algumas políticas revolucionárias, como logo após ela vem facilmente vem a Sharia, que é a base da política do Islã, certo? Vem o quê? A Sharia? Aham. Vem logo em seguida, assim, a regimes socialistas, alguns países se submetem a isso, e vê o que sobra para eles. Isso é na cultura. Isso é a forma do Islã se expandir. Se expandir.
Os muçulmanos eles só se expandem dessa maneira. Mas eu acho que esses outros regimes que antecedem, por exemplo, a chegada dos muçulmanos, eles são propositais? Então, o comunismo ele surge depois do Islã, né? Ele é posterior ao islamismo. Alguns tentam dizer que esse poder radical do Islã, ele é como se uma teologia da libertação islâmica, como se fosse uma deturpação do que Maomé disse e tal, bababá. Eu não sou dessa opinião. Para mim, o Islã é uma religião de guerra e foi fundado por isso. E a gente tem vários elementos que comprovam isso. Qual é a principal festa muçulmana? É o domínio de Meca, Medina, agora Meca, né? Domínio de Meca. A maior festa deles é a dominação política de uma outra região. Os muçulmanos eles sempre se expandiram através da dominação política. Você pode conferir uma coisa muito interessante. Todos os países que não são muçulmanos, que fazem fronteiras com países muçulmanos, têm guerra até hoje. Os hindus da Índia lutam em guerra até hoje com o pessoal muçulmano do Paquistão. A metade da África ali, a África Central, há inúmeras tribos que lutam em guerras. E aquela guerra, ela é religiosa. São os muçulmanos que estão tentando expandir a fé. Dominam uma tribo, obriga todo mundo a se converter. É desse jeito, os muçulmanos eles têm essa ação de expansão da fé. Então Maomé tinha essa ideia. Mas nessas estratégias deles são territoriais, né? Territoriais. Como, por exemplo, eles fundem, por exemplo, nas Américas, onde a gente não tem fronteira. Então, Se eu falar sobre possíveis chegar aí. Então, como é que eles fazem? Eles têm duas maneiras, né, de fazer essa expansão. Tem um livro muito bom que é o Projeto Secreto. Eu já fecho esse parênteses. É o Projeto Secreto, o nome do livro, eu acho. Projeto Secreto do Islã. Enfim, foi editado pela editora Vide, que é de um jornalista francês que fala sobre as ideias muçulmanas lá para a França. Os muçulmanos eles têm essa maneira de lutar através da expansão política territorial, através de um exército, através de um poder militar. E quando eles não têm isso, eles fazem através de um processo de migração. Eles migram em massa para uma região. Diferente de nós, a cultura muçulmana, ela ainda é muito forte. Então, a visão liberal, econômica, não atingiu o mundo muçulmano. Então, para eles, filho, quanto mais é bênção, não é gasto. Eles não têm essa visão. Então, enquanto os franceses têm um filho por família, os muçulmanos têm em média 8. Em média 8. Então você pode fechar toda a Europa com um muro. Em 20 anos a geração vai ter mais muçulmanos por conta da geração de filhos. E daí quando eles atingem a maioria de um determinado lugar, pois que eles atingem aquela maioria, é que eles aplicam a lei da Sharia. No início, eles vivem em conformidade, mas depois que eles atingem a maioria, e daí eles vão eleger alguém deles, eles aplicam isso. Como é que está acontecendo em alguns bairros da Inglaterra, alguns bairros da Alemanha, aonde a lei da Sharia já é aplicada, onde mulher com calça não passa, com maquiagem não passa, homossexual se entrar vai ser morto. Tem bairros na Alemanha que a polícia não entra. Então,
os países europeus que se converteram ao protestantismo se tornaram ateus e logo serão muçulmanos. Enfim. É a maior ameaça do cristianismo? Não. Tem um globalismo e tal, Tem aquilo que o professor Olavo fala no livro da Estados Unidos e Nova Ordem Mundial, que é o debate dele com o... Como é que é o filósofo russo lá? Não vou lembrar. Mas que fala das três grandes raízes do poder mundial, que é o globalismo através do poder econômico, o poder russo-chinês através do poder militar e o poder religioso através do califado internacional. Essas são as três. Dessas três, quem é a mais poderosa atualmente são os globalistas. E hoje eu acredito que o professor ele mudaria de ideia, porque não é mais russo-chinês, é China, é só chinês. A Rússia hoje ela está com um grande ponto de interrogação. Ela não decidiu de que lado ela está. Aqui, a maneira que o comunismo chinês vive não é a maneira dos russos. Mas enfim, isso é um outro assunto para um outro momento, para um churrasco. Enfim, vamos lá antes que a Juliane me xingue. Quais são então o ensino da história, tá? Eu não vou falar sobre o estudo da história, vou falar sobre o ensino mesmo, para a questão da realidade da escola, né? O ensino da história no Fundamental 1, ele deve se dividir em 3 aspectos, tá? Um ensino da história sagrada, da história bíblica, o ensino da história da igreja e o ensino da história do Brasil. Tá? E no Brasil também você envolve Portugal. Por que esses 3? Porque, primeiro, nós estamos numa escola católica, onde são famílias católicas, onde o jovem é católico e parte do pressuposto que você quer educar ele para continuar sendo católico e santo. Então você vai ensinar algo que está na realidade dele, que ele vive todo dia, que ele vê toda semana, que é a história da fé dele. Para ele entender a igreja, entender a catequese, entender tudo. Então, a história da igreja ela é fundamental nesses primeiros anos. Mas você não vai explicar a história da igreja para ele contando todas as coisas que aconteceram, as brigas teológicas entre Ário e Santo Atanásio, né? As discussões do cisma do Ocidente. Não, você não vai entrar nisso. Você vai contar a história da igreja através dos edifícios que mais deram certo. Você faz a história da arquitetura, né? O próprio padre Paulo Ricardo ele explica assim, é bem interessante. Você vai estudar a história da arquitetura, você não vai estudar os prédios que deram errado, você vai estudar os prédios que deram certo. Você vai ver, esse aqui deu certo. Aquele que deu errado lá, aquele deu errado. Então vamos estudar quais deram certo. Como é que você vai estudar a história da igreja? A partir dos santos, que são aqueles que viveram a espiritualidade católica como ninguém. A história dos santos e dos mártires. Então você vai fazer isso, porque os alunos são católicos. Então você vai ensinar história da igreja, história sagrada, história das Sagradas Escrituras, para entender a história da salvação, para ver qual foi a ação da providência divina. Eu já vou explicar os porquês disso. Mas esse é o primeiro ponto. O segundo é a história do Brasil.
Por que a história do Brasil? Porque nós vivemos no Brasil. Né? Vai ensinar história da Grécia para criança de 8 anos. Parece engraçado e bobo, besta, mas tem gente que está fazendo isso. Então, é muito distante da realidade da criança. Para ela entender qual é o papel dos gregos na formação da civilização ocidental, bom, isso ela vai lá com seus 12 anos, aos 11 anos. Quando entrar no Fundamental 2, você fala sobre isso. No Fundamental 1, com a criança com 8 anos, ela é importante saber o quê? É importante ela saber como que o Brasil surgiu. A importância das navegações, a importância de Portugal, a coragem daqueles exploradores, o exemplo de virtude daqueles homens, de coragem que eles tiveram, a ação dos jesuítas na catequização dos índios, a formação dos estados, a importância dos grandes intelectuais brasileiros na formação do Império Brasileiro, para você fazer com que a criança desenvolva um amor à sua nação, que hoje é muito difícil o brasileiro ter. O povo brasileiro, ele é extremamente antipatriótico, e isso é um problema, porque você começa a abrir espaço para poderes que não são nacionais, que são globais. Então a história do Brasil, ela foi destruída nos últimos 70 anos. Foi destruída, foi adulterada. E pessoas importantes que tiveram exemplos de virtudes foram apagadas ou tratadas como pessoas sem virtude, enquanto os viciosos foram tratados como exemplos de grandes personagens. Pega um exemplo, a diferenciação no tratamento dado dentro das universidades à Princesa Isabel e a Zumbi dos Palmares. É uma coisa absurda. Uma absurda. As pessoas simplesmente apagaram a história da Princesa Isabel, que fez um feito que ninguém fez na história. O Brasil foi o único país da América que libertou os escravos sem guerra, sem derramamento de sangue. O único. E isso ocorreu por causa da Princesa Isabel, por causa da maneira que ela escolheu e porque ela era católica. Então, aqueles que não querem dar o braço a torcer acabam dizendo que a Princesa Isabel não fez nada, deixou os negros largados, foi pior para eles deixar de ser escravo. Enfim, isso é muito triste. Então a gente precisa dar esta formação para as crianças nesses primeiros anos. E aqui não vai dar tempo de você falar de toda a história do Brasil, como não daria tempo de você falar sobre toda a história da igreja. Então faz um recorte até a formação, até o início da monarquia, aí, talvez até Dom Pedro I, né? Vai da história de Portugal, da história, isso é importante, da história da reconquista de Portugal, com Dom Afonso I, que sonhou com Cristo, que esteve junto da Batalha da Reconquista e que aquele espírito veio para o Brasil. E aqui é uma coisa muito interessante, tá? Não era apenas os jesuítas que pregavam o evangelho para os indígenas. Era o Estado português que assumiu um compromisso com a igreja em converter os indígenas e os povos aonde eles estivessem.
É por isso que é assinado o Tratado de Tordesilhas. Porque Portugal e Espanha foram os únicos países que se comprometeram em converter os povos aonde eles iriam, a levar o evangelho a todas as nações, a financiar os empreendimentos religiosos, as construções de igrejas, as missões religiosas. Foram apenas eles. Por isso que só eles estão no Tratado de Tordesilhas, porque os outros acabaram caindo para o protestantismo. Então é importante falar essa história para as crianças, desde lá de Portugal até essa história mais aí do Império. Não sei se daria, mas enfim, isso do 1º ao 5º ano. E a minha visão é que ela seja progressiva, crescente. Você começa do tempo mais atrás para falar dos tempos mais atuais. Há alguns historiadores que defendem o contrário por conta da criança ser pequena e não ter ainda uma noção de tempo muito grande, então começar, mas eu acho que fica mais difícil para ela compreender. Partindo da história mais atual para enfim, então em história seriam ensinados esses 3 conteúdos, dividindo aí história sagrada, as Sagradas Escrituras, história da igreja a partir dos santos e história do Brasil. Por que isso? Porque a história, como eu disse anteriormente, a história ela é mestra da vida, como disse Cícero. A história é mestra da vida. E a história ela tem um papel fundamental no indivíduo, na formação da personalidade dele e na formação moral, imaginária do indivíduo. Porque através da história ele consegue identificar no seu imaginário, colocar no seu imaginário, na formação do seu imaginário, exemplos de virtudes e de vícios de pessoas reais que existiram. Entendem? Então a história ela tem essa função. E por isso, nesse período da criança, onde ela está tendo esse aprofundamento moral, que a formação com 7 anos moral já deve estar solidificada. Então, você vai dar mais exemplos para o imaginário da criança. Vai educando ela, ensinando. Aqui eu estou falando da história com H. Não estou falando da história. Claro que na literatura é outra coisa. Não estou falando da literatura. Estou falando da história, disciplina de história. Tá? Porque às vezes você pode... Bom, mas aí não posso falar da história, sei lá, da Nária. Mas pode, isso daí entra na literatura. Eu estou falando da história com H. Né? Da history, né? Não do story. Então, essa história, ela tem essa função de formar a personalidade. E a segunda coisa é a formação da identidade do indivíduo. O que é ser brasileiro? Qual é a vocação do Brasil como nação? O Brasil tem uma vocação que Dom Bosco sonhou. Vocês sabem a história do sonho de Dom Bosco para com o Brasil, né? Não conhecem? Não creio. É mesmo? Dom Bosco, em um dos sonhos, acordou. Dom Bosco teve vários sonhos proféticos. Né? Tinha um dom de profecia muito grande. E ele teve um sonho onde eram com coordenadas geográficas
e que nesses local, dessas coordenadas geográficas, seria um lugar especial, guardado por Deus, e que deste local se expandiria a fé, ou não lembro o que aconteceria, mas seria um lugar reservado por Deus. E as coordenadas geográficas, no meu Instagram antigo, que foi hackeado, tinha um post sobre, eu vou tentar buscar e refazer de novo, com a citação do trecho do sonho de Dom Bosco para com o Brasil. Mas se vocês colocarem na internet, eu acredito que vocês vão encontrar aonde as coordenadas geográficas dão o Brasil. Daí há uma discussão sobre o local exato das coordenadas geográficas. Alguns dizem que é em Goiânia, em Brasília. Outros dizem que é em Cuiabá, que é o centro da América Latina, né? Da América do Sul. Enfim, o padre Paulo Ricardo diz que é Cuiabá. Enfim, mas tem essa briga aí onde era o lugar. Não importa o lugar exato, a questão é o Brasil. O Brasil foi esse o sonho que o Dom Bosco teve para com o Brasil. E de fato, se nós formos identificar a história do Brasil, o Brasil ele foi muito guardado, foi reservado em muitos acontecimentos globais ao longo da história. As pessoas às vezes acham que, nossa, o Brasil não foi para a guerra, devia ter ido para a guerra, não sei o quê. Foi uma graça enorme, que nunca vá. O verdadeiro corajoso nunca deseja a guerra. Aquele que tem a virtude da fortaleza nunca deseja a guerra. Ele sabe os males que isso pode gerar. E o Brasil, a maneira que ele foi fundada e a maneira que ele foi conservado também é muito diferente da América Espanhola. A América Espanhola, por conta da tomada que Napoleão fez do rei espanhol, a Espanha se perdeu no período napoleônico. E daí naquele momento surgiu as lutas republicanas e ao mesmo tempo de libertação dos escravos. Então o poder da América Espanhola se fragmentou em um monte de republiqueta, uma mais fraca que a outra. Então ficou tudo fragmentado. Diferente do Brasil, que por alguns que acham que foi digamos assim, um ato de medo de Dom João VI em ter fugido de Portugal, na verdade foi uma saída estratégica muito bem feita, porque com essa saída evitou que o Brasil se tornasse um monte de republiqueta, que era o que era para acontecer. O Sul se dividindo, São Paulo se dividindo do Rio de Janeiro, o Pará se dividindo, Salvador, então criando um monte de república pequenininha e o negócio ia se fragmentar todo. O Brasil se conservou, um dos maiores países do mundo. Exatamente. O que, querendo ou não, apesar de todos os nossos problemas, comparado com outros países do mundo, o Brasil está muito bem, principalmente em termos de Europa. O catolicismo do Brasil está aos poucos, criando um movimento, e a gente percebe que esse movimento ele não é por acaso.
Não é por acaso, gente, que está surgindo um monte de iniciativa como essa. Não é por acaso. Isso é a ação do Espírito Santo, que está colocando intuições dentro das pessoas, para as pessoas, elas estão percebendo isso. Há um movimento. Você está entendendo? O número de jovens hoje que está seguindo um catolicismo muito mais ortodoxo, mais firme, mais convicto, é diferente. Há 20 anos atrás isso não existia. Então há um movimento que está surgindo. Então o Brasil, de certa maneira, ele tem uma vocação. Claro que em termos gerais ele esqueceu, ele se perdeu. Mas a gente precisa ensinar isso. Qual é a vocação do Brasil? Que é sim de conservar a fé. É uma extensão de Portugal. Foi em aspectos colônia, com certeza, em aspectos econômicos, sim, mas não era apenas uma colônia, era também uma extensão do Reino de Portugal. Portugal era uma cidade, era um país minúsculo lá na Europa, que tinha um outro território que havia o Oceano Atlântico que dividia os dois apenas, mas era também uma extensão do reino, né? Então era o reino de Brasil, era o reino de Portugal, Brasil e Algarves. Enfim, então isso precisa ser ensinado para as crianças por conta disso, para que as crianças entendam qual é a sua identidade como brasileiro e amar a sua nação. Isso é importante, muito importante. E a segunda coisa é entender a própria história do catolicismo para amar a igreja, porque a gente só consegue amar aquilo que a gente conhece. Então, por isso ensinar a história da igreja para as crianças, para que desde cedo elas entendam o que é a Santa Missa, elas entendam o que são os sacramentos, elas entendam o que é a igreja, o que acontece na igreja, e a partir disso elas amem a igreja, elas conheçam a beleza da igreja, a beleza dos santos. Então, por isso ensinar esses dois pontos. E a história das Sagradas Escrituras também vai ajudar na formação deles como católicos. Então, a história, ela tem esses dois papéis, como mestra da vida, como auxílio na formação do imaginário, para que a criança consiga identificar aquilo que é certo, encontrar exemplos históricos daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que é verdade, daquilo que é mentira, daquilo que é belo, daquilo que é feio, e também a formação da identidade dela. Hoje, os católicos não sabem mais o que é ser católicos. Há católicos que acham que a Igreja Católica surgiu há 50 anos atrás, depois do Concílio Vaticano II. Há católicos que acham que a Igreja surgiu há 100 anos atrás. Há católicos que acham que a Igreja surgiu há 500 anos atrás, no Concílio de Trento. A Igreja tem 2000 anos de história. A Igreja surgiu com Cristo. E qual é o papel da igreja? O papel da igreja é levar o evangelho a todas as nações. E o principal papel da igreja é educacional. Como você vai levar o evangelho? Ensinando. Não é sair gritando na rua Deus te ama. Não vai dar efeito. Vai incomodar, vai ser visto, mas é educando, é pegando o indivíduo e dizendo para ele, assim, 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 assim. Está errado por causa disso, disso e disso. E a gente tem que se preocupar com as novas gerações. Com as novas gerações. As gerações antigas são mais difíceis de mudar. Por isso que o papel da escola é tão importante. E é por isso que a educação católica, ela foi, em primeiro ponto, excluída da sociedade, por causa... como é que você mantém um povo católico? Só tem escola católica, todo mundo vai continuar sendo católico. Não adianta, vão ser educados assim. Então, o que os liberais fizeram? É que o próprio Monsenhor Seguro explica no livro Escola Sem Deus.
na França, né? O que eles fizeram? Foram retirando a igreja do papel social do ensino. A mesma coisa ocorre com o Brasil, principalmente a partir do movimento pós-Vargas. Inicia no período republicano, mas o Vargas, ele manteve o ensino religioso católico. Isso foi teve assim, só coisa ruim no Vargas, teve uma coisa boa que foi isso, foi o ensino religioso católico, que os republicanos anteriores não queriam. Depois de Vargas, não tem mais ensino religioso católico. Então, foi se afastando. Ao mesmo tempo que isso ocorre, há um modernismo religioso, uma heresia que surge no final do século XIX. A heresia modernista é a aplicação de filosofias modernas pagãs dentro das Sagradas Escrituras e dentro da vida pastoral, dentro da visão dogmática da igreja. Então o idealismo alemão entra para dentro da mentalidade católica. Qual é a missão dos jesuítas? Eu estava falando ali com o pessoal no intervalo, que o meu trabalho de mestrado, a minha dissertação, foi falar sobre a inserção marxista dentro da Companhia de Jesus. Qual é o papel dos jesuítas? Santo Inácio escreveu: a missão dos jesuítas é a pregação do Evangelho a todas as nações. Daí, em 1968, na 12ª Congregação Geral dos Jesuítas, lideradas pelo Pedro Arrupe, o geral da época, é escrito o decreto número 4, decreto da pobreza, que coloca que foi a refundação da Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus foi destruída. O que fizeram com a Companhia de Jesus é um crime mundial, um crime contra o mundo inteiro. Assim, isso já com a supressão. Depois da supressão foi mais problema ainda. Então, eles escreveram um decreto número 4 que dizia assim: a missão dos jesuítas é a pregação do Evangelho e a promoção da justiça social. Para quem sabe, justiça social é um nome bonito para revolução. E a Companhia de Jesus ali se perde totalmente. Então, ao mesmo tempo que ocorre esse afastamento da educação católica da sociedade, ocorre essa inserção do modernismo dentro das ordens religiosas, ao ponto que as ordens religiosas já não entendem mais qual é o seu motivo de existência. Para que o fundador dela fundou? Para que Dom Bosco fundou os salesianos? Vai perguntar para os salesianos. Vai perguntar para os redentoristas por que Santo Afonso de Ligório fundou os redentoristas. Por que São Francisco fundou os franciscanos? Por que Santo Inácio fundou os jesuítas? É triste. Vocês vão ouvir de tudo. Então, por causa dessa perda de identidade. Então, essas duas coisas causaram a crise que nós estamos hoje. A educação católica hoje não é mais católica, apesar de ter o nome de católica, de ter ordens religiosas que cuidem dessa educação. Ela não é católica, porque ela não dá o ensino católico. Então nós precisamos retomar isso. E aqueles que lutam contra nós, eles sabiam disso, então eles atacaram exatamente esta área, que é a missão da igreja. A missão da igreja é educacional. Então o ensino da história se dá dessa maneira. Isso gradual, então você pega lá no primeiro ano, começa a trabalhar as Sagradas Escrituras com eles. Se possível, conseguir finalizar todas as Sagradas Escrituras, porque você não vai contar todas as histórias que tem lá. Você vai fazer uma seleção das principais histórias para trabalhar tudo
desde o Antigo até o Novo Testamento, mostrando a história da salvação para a criança. Depois de Cristo, o que Cristo deixou? A igreja. Então, a partir do segundo ano, você começa a tratar os santos. A tratar os santos a partir dos mártires, indo os principais santos a cada época. Os principais santos da igreja primitiva, os principais santos da Idade Média, os principais santos do período moderno, do período contemporâneo, e ao mesmo tempo você vai trabalhando aí a história, a partir da criança vai criando um entendimento maior, a história dos sacramentos, a história dos concílios, a história do credo. Por que a gente acredita que Nossa Senhora é virgem? Por que a gente acredita que Nossa Senhora subiu aos céus? Isso é muito importante. 99,9% dos católicos não sabem por quê. E isso é muito triste, porque daí aparece o protestante e diz assim, não está na Bíblia. E daí o cara, não acredito, é mesmo, não está na Bíblia, então está errado. Oh meu Deus, cadê seu Deus agora? Né? Enfim, então, precisa saber essa história. E, paralelo a isso, a história do Brasil. A partir da ideia dos grandes personagens da história do Brasil, a história da formação do Brasil a partir desses grandes personagens históricos. Tem uma série específica da história do Brasil? A partir do primeiro ano, sim. Você pode começar pegando aqui coisas locais, o nome das ruas. Por que o nome da rua é Joaquim Nabuco? Quem foi Joaquim Nabuco? Quem foi Machado de Assis? Vocês tem alguma estátua, alguma personalidade importante da cidade? Se a personalidade importante só fez coisa ruim, se deixa de lado. Você explica quando ela tiver um grau maior de entendimento. Mas você está fazendo um CRI, você só está ensinando. É que tem os momentos certos para ensinar cada coisa. Você não pode ensinar tudo para a criança de uma vez, que ela não tem ainda o grau de compreensão. Então você comparar essa colocação com a sexualidade da criança. Exatamente. Não pode dizer tudo porque ela não tem maturidade. Exato. Para que você vai dizer como é que surgem os filhos para uma criança de 8 anos? Nem se preocupa com isso. Entendeu? Isso é para nós. Daí a gente acha que para nós é importante, para eles vai ser importante, entendeu? Então, ou explicar também o lado bom, e daí chegou um certo momento, se lembra aquela vez que vocês conheceram a história do fulano de tal, que ele fez uma coisa boa? Mas então, ele fez uma coisa errada também. Foi isso. Mas tem um momento certo para isso. Senão você começa a fazer o que é hoje dentro da história. Desconstruir tudo. Se você desconstrói tudo, então não tem nada, não tem ninguém bom, todo mundo é mau, todo mundo é ruim, só tem coisa ruim. Realmente, tinha que entregar o Brasil de volta para os índios. Malditos portugueses que vieram para cá. Porque com os índios eram perfeitos. Né? Acaba criando essa ideia. Só teve coisa ruim. Então, que não acontecesse. Então isso a gente não pode gerar, né, na criança. E começa também desde o primeiro ano. E claro, gente, não é aqui para vocês dar um aprofundamento histórico, não é para vocês ficar todas as aulas serem história, não, é uma parte. Aí vocês dividem dentro do currículo 1 período, 2 períodos por semana, né, de história, aonde vocês vão tratando isso. Uma semana história do Brasil, outra semana história da Bíblia e história da igreja. Vocês vão fazendo esse trabalho. A história bíblica, ela vai estar muito presente por causa do ensino religioso, né? O ensino religioso vai estar sempre ali, mas é importante dar essa introdução histórica e geográfica.
Abraão. Quando Abraão viveu? Aonde Abraão viveu? Você vai lá e mostra, olha só o caminho que Abraão fez. Saiu do Iraque de a pé, foi até a Palestina. Quanto tempo ele levou? Que percurso que ele realizou? Você vai dando esse ensino. Foi para o Egito. Onde é que era o Egito? Onde é que é o Mar Vermelho? Isso é importante. É importante a criança saber e fazer ela decorar também. Despertar Um interesse. Querer cada vez saber mais. Exato. E aí ela vai. E quando ela ouvir depois, ela vai lembrar. Exato. Exatamente. Vai estudar depois o início das civilizações. Mesopotâmia. Ela vai entender a Mesopotâmia. Cidade de Ur. Abraão. Lembrei, professor. Oi? Pode ser Exato. Exatamente. Você parte da história ali daquele santo, você pode tratar inúmeras outras coisas. Né? Você pode dar todo um estudo da geografia estudando um santo. A partir da onde que ele passou. Você pode estar estudando outras coisas também ali. Então, mas isso fazendo a partir da história, partindo desses 3 pontos. Então você não vai história política para criança, história dos impérios. Você não está preocupada com isso não faz parte da realidade dela. É aquilo que está próximo da realidade dela. A história do Brasil e a história da igreja. A história da igreja porque ela é católica. Né? Se fosse uma igreja muçulmana, daí você vai ensinar a história do islamismo. Né? Mas é uma história, a igreja católica. Então, nada mais correto do que falar da história da igreja. E isso aqui não é proselitismo religioso. Não. Você é uma escola católica. Vai ensinar e você vai partir desse ponto, porque nós, católicos, nós não acreditamos que as coisas acontecem por acaso. Nós católicos não acreditamos no acaso, nós acreditamos na providência divina. Tudo é conduzido e guiado pela providência divina. Nós católicos acreditamos nisso, a providência divina conduz a história. A história da humanidade ela é conduzida pela providência divina. Então nós não vamos falar apenas da história política, da história econômica, da história social, da história das mentalidades, da história cultural. Nós vamos falar da história a partir da ação de Deus na história, que é aquilo que historiadores como Jacques de Bossuet, Monsenhor de Laus, Padre Sáenz, Rubens Calderon, historiadores católicos que seguem este método de visão histórica, que dentro das universidades vai ser impossível de ser visto, mas é o método que Santo Agostinho fala na Cidade de Deus, que é a espécie que se chama o método do providencialismo. Os historiadores, Jacques de Bossuet, Padre Sáenz, argentino. Padre Sáenz tem uma enciclopédia de história dele que foi traduzida pelo Centro Dom Bosco, que são 10 tomos, eles traduziram 5 tomos até agora. É excepcional, muito boa. Ele
fazer essa identificação. Ele é diferente da maneira que o Daniel Hoppes analisa. O Daniel Hoppes vai analisar assim a história mais geral. Ele vai pegar esse aspecto das mudanças que ocorreram ao longo da história. Então, ele vai sempre identificar os grandes ataques à fé católica, começando pelo islamismo, depois a Revolução Francesa, daí ele vai indo para o comunismo, enfim. Então, Padre Sainz, Monsenhor Delaus, o Jacques Bossuet, que tem um livro História Universal, o Monsenhor Delaus, que foi um padre importantíssimo da França, que escreveu sobre a história da França e também sobre a história da maçonaria. O livro A Conjuração Anticristã é dele. Você vai ter o Rubens Calderon, que é o pai do padre Alfredo Calderon, que é argentino. Quem mais que eu falei? Esses quatro? Foram esses quatro, né? Que você consegue identificar bem esse método de visão histórica, que é o método que Santo Agostinho escreveu na Cidade de Deus, que é o quê? Que existem duas forças, porque nós católicos acreditamos no mundo espiritual. Então as coisas não são movidas apenas pelo poder econômico. As coisas não acontecem apenas pelo poder político. Elas acontecem através de duas forças que agem na história. Uma é a cidade dos homens, conduzida pelos vícios, e outra é a ação de Deus, da providência divina, que age na história. Eu diria que a enciclopédia do Frei Romário é uma enciclopédia mais introdutória, porque ela é bem curta, né? E ele é meio assim que uma ata. No ano tal aconteceu isso, e o outro ano isso, entendeu? É bem objetiva. É para você assim ter um panorama geral da história. Quero saber mais profundo sobre tal coisa. Aí você vai atrás. O Daniel Hoppes, ele é um bom historiador, mas os últimos tomos dele são ruins, porque ele tem o nacionalismo francês nele é muito presente. Daí ele fala algumas coisas erradas da história de Portugal, sabe? Então os dois últimos tomos dele, os primeiros são magníficos. O tomo dele sobre igreja primitiva, para mim, é excepcional. Foi o melhor que eu li até agora. Então, eu acho ele muito bom. Por quê? Porque assim, ele mostra como que a igreja nasceu e o amor dos mártires. Aquilo cativa. Você estudar a vida dos... Ele ensina muitos mártires, muitos santos. Então aquilo cativa. É o exemplo de virtude. Você diz assim, a minha fé é nada perante a fé daqueles homens e daquelas mulheres, daquelas crianças, daqueles idosos. As crianças de 8 anos tinham mais fé do que eu. É incrível. Então, são livros bons também. Cada um tem seus pontos positivos e negativos, né? Ninguém é perfeito. Só Cristo e Nossa Senhora. E alguns dizem que São José também. Enfim. Eu acho que é isso. Alguma dúvida sobre essa questão do ensino de história? O ensino fundamental 2, a gente pode seguir a sequência, mais ou menos, que o MEC apresenta. Só que a gente não precisa ter a visão política da história, de analisar as mudanças, somente as mudanças políticas e econômicas, o império que foi dominado pelo império tal. Tem outros aspectos da história que são muito interessantes também, que a gente pode colocar ali, né? Como, por exemplo, a história de Roma, a história de Portugal, a história das primeiras civilizações,
é como que esse mundo foi preparado para a vinda do Messias. Isso é muito interessante. Oi? Não, vai ter. Vai ter momentos. Exatamente, né? Dessa visão providencialista, assim. Mas vai ter coisas que você vai estudar que não vai ter igreja ali, né? Isso aqui é bom. Você comentou numa parte anteriormente sobre a questão da razão, né? De trabalhar, a razão natural. Quando você está dando aula ali no Fundamental 2, por exemplo, e você mostra a questão do escambo que acontecia, que as pessoas tinham a vontade de enriquecimento, até as próprias crianças correspondem a isso. Nossa, mas não era melhor? Uhum. Assim, poxa, eles já têm essa percepção de que como que foi demolido, como foram as decisões, e aí você aproveita daquilo. Exatamente. Eles têm uma visão nossa. Exatamente. Uma das coisas assim, que percebo que o professor disse, né, a gente sempre tem que trabalhar com a criança o interesse pela busca da verdade. Né? Exato. A partir da verdade, é claro que em alguns momentos você também não vai mentir, né, a respeito da história. Exatamente, desde sem que ela dúvida. tenha maturidade para receber aquela informação e integrar, né, apesar de todos os erros, integrar com os acertos, assim como o senhor disse, porque nós não somos perfeitos também, né? Exatamente. Na verdade, tem coisas que eu não posso falar, nem para vocês, sobre coisas que aconteceram aí há 30, 40 anos atrás, que as pessoas elas vão ficar abismadas, entendeu? Então, da mesma forma, a gente não tem que seguir aquela regra, que não pode escandalizar os pequeninos. É pecado escandalizar os pequeninos. Então, isso parte do discernimento. Então, é errado sair, vou falar de tudo. Mas vou sair mostrando aqui como teve padres que realizaram, que em vez de serem bons padres, realizaram coisas más. Fugiram com mulheres e não sei o que. Daí a criança vai chegar assim pro padre e vai perguntar: padre, o senhor é mau? Porque daí ela vai ter a ideia de que padre é uma pessoa ruim. E isso é errado. Você gerou uma informação e uma visão errada. Por isso tem que ter muito cuidado no que vai ensinar. Há um momento para cada coisa. Então você precisa primeiro formar a criança para aquilo que é belo, verdadeiro, e aquilo que é bom. Depois você vai formar, a partir desta base, daquilo que é bom, belo e verdadeiro, você vai mostrar o contrário. Você não vai mostrar o contrário primeiro para depois mostrar o bom. Tem. Claro. A gente sempre tem que ter uma referência. Exatamente. Então que tem as melhores referências. Tem coisas que vão exigir um grau de compreensão que às vezes precisa de uma preparação. Isso se chama, eu acho muito bom o conceito que o professor Olavo dá de horizonte da consciência. Qual é o teu horizonte de consciência? Até onde você consegue enxergar? Tem pessoas que têm um horizonte de consciência muito limitado. E daí quando você diz para elas que a Revolução Francesa gerou o início de uma visão ideológica que vai se culminar no comunismo, ele não vai entender, porque para ele o comunismo aconteceu na Rússia em 1917 e a Revolução Francesa ocorreu na França em 1789 e não há nada
de conexão uma coisa com a outra. Isso é maluquice. Isso é maluquice. Isso é impossível você determinar isso. Você está maluco, mesmo você mostrando. Por quê? Porque o horizonte de consciência dela é ainda limitado. Você diz para a pessoa que pronome neutro é loucura, e a pessoa, não, isso aqui é inserção, é inclusão. Pronome neutro é inclusão. Que inclusão, cara? Eles estão querendo destruir a linguagem. Para destruir uma sociedade, você destrói a linguagem. Você destrói a maneira dela se comunicar. Você barbariza a sociedade. Ela não tem horizonte de consciência para entender isso. E você não vai conseguir fazer com que ela tenha esse horizonte de consciência numa conversa. Esse é o nosso problema também. A gente quer mudar a opinião da cabeça da pessoa numa conversa. Quanto tempo você levou para mudar de opinião? O que você teve que estudar na sua trajetória que te trouxe aqui para você ter o horizonte de consciência que você tem hoje? A partir que a gente tem esse senso essa consciência do horizonte de consciência, a gente tem a consciência do horizonte de consciência, a gente tem a consciência que isso existe, a gente até começa a ser mais paciente com as pessoas. São Bento tem um ensino muito interessante, que todas as pessoas têm um tempo, então a gente nunca pode desistir delas. Cada pessoa tem um tempo. Isso não faz com que você deixe de falar a verdade, se omita, não. Você sempre vai falar a verdade e você vai rezar por ela, mas você não vai desistir dela, porque ela tem um tempo. E se Deus lhe confiou ela, é porque Deus sabe que você tem capacidade para isso. Senão Deus não faria. Deus nunca dá uma cruz maior do que a gente possa carregar. Então, isso vale muito para a nossa família, muitas vezes. Para nossos pais, nossos filhos, esposos, esposas que não se converteram ainda. Há um tempo para cada coisa. O horizonte de consciência, ele vai sendo construído. E a gente vai mostrando aquilo que é necessário. É aquilo que a pessoa dá abertura para falar, para ensinar. Que ela tem humildade de ouvir. E também, se a pessoa não tem humildade, não tem o que fazer. Se a pessoa não está pronta para aprender, ela não vai aprender. Por isso que santo... já estou canonizando o Hugo de São Vítor, que foi santo mesmo. O Hugo de São Vítor escreve no opúsculo que o primeiro passo para o aprendizado é a humildade. Se você já inicia achando que você sabe tudo e que o cara não sabe nada, por mais que ele lhe ensine coisas incríveis, você não vai aprender. Então isso é um outro ponto.